paz do Senhor para todos. Jesus é bom. Como Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Esses dias eu fui orar. E comecei a glorificar a Deus. Aí eu me veio aquele sentimento assim, que Aí veio aquela na minha mente, que aquelas palavras que eu estava glorificando a Deus era grandemente insuficiente. Você já teve essa experiência? Você começa a glorificar a Deus, você vê que as suas palavras não têm vocabulário para expressar a grandeza de Deus. Mar, a lição de número 3 da nossa escola. A lição pediu para a gente trazer este assunto, para não perder a continuidade das lições da nossa revista. E hoje nós vamos falar sobre Acabe e o profeta Elias, né? São dois personagens que têm um posicionamento plenamente contrário um do outro, né? São dois tipos de pessoas que, de uma forma literal, está representando os nossos dias também. Falar sobre as pessoas ruins hoje está fácil. Está ou não está, irmãos? Está muito fácil. Principalmente no âmbito da política. Como tem aparecido coisa ruim para este país. Olhando para a igreja, já podemos observar e contemplar algumas pessoas que ainda estão testificando de uma forma genuína e verdadeira do nosso Senhor Jesus, mesmo que sejam poucas, mas ainda tem homens de Deus sobre a face da terra. Tem muitas mulheres de Deus testificando, anunciando as boas novas do Senhor aos corações. E nós devemos, irmãos, sem dúvida, estarmos assim mais a observar isto. Porque está tendo tanta coisa ruim que, se a gente não se posicionar em ficar perto ou buscar coisas edificantes, pessoas que verdadeiramente dão bons testemunhos, parece que a gente fica à deriva, sozinho. E vai dando aquele sentimento, aquela ideia, será que isso está certo? Eu acho que está certo, porque para onde eu vou? Não é verdade? Hoje nós temos vários segmentos aí fora, várias igrejas de todos os modelos, de todos os gostos, né? E alguém pode dizer que uma igreja em cada esquina é bênção.
Eu não sei até onde podemos dizer que é bênção. Eu não sei. Porque a ideia que hoje está se criando é que pessoas servem a Deus, mas ninguém sabe que elas servem a Deus. O que nós estamos vendo são formações de pessoa que aparentemente estão dizendo que é fundamentada na palavra, mas porém, quando nós olhamos, são pessoas que têm formações deformadas. Então a gente não sabe até onde que isso é bom. Algum tempo atrás, uma igreja aqui em Goiânia só de jovens, de muitos jovens, muito mesmo, muitos jovens, começou a explodir aqui em Goiânia e tal, e o povo falando que a igreja era uma bênção. O povo não, os jovens, né? Jovens, falando que era uma bênção, falei assim, tem coisa errada nisso daí. Por que tem coisa errada? Porque a igreja só tem jovem. E parece que as pessoas assim estão perdendo o mínimo necessário de bom senso ou discernimento para identificar o que é ruim e o que é bom. Vivemos uma época difícil. Só que esta época não é da agora, ela já vem lá de trás. A palavra do Senhor fala sobre o rei Acabe, o rei de Israel. E uma das coisas que se destaca é diz que este rei foi o pior rei de todos aqueles que antecederam a ele. Foi o rei que mais assim mergulhou na maldade, na insensibilidade de Deus do que qualquer outro rei que teve anteriormente a ele. Um líder que deveria ter o pleno e absoluto discernimento e direção de Deus, estava plenamente contrário a qualquer preceito divino sobre o povo de Israel. E o pior de tudo, o povo acompanha. O povo acompanha. Muito bem. Acabe, irmãos, ele é visto como um rei de um coração ruim. Um homem mau, insensível, um homem voltado para as maldades. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, você encontrava em Acabe. Um homem idólatra. E por não bastar que ele já tinha essa natureza, esse coração ruim, esse posicionamento ruim, ele ainda contrai em matrimônio uma princesa pior do que ele. Você já imaginou, irmãos, quando uma pessoa ruim acha uma mais ruim e os dois se ajuntam, o que dá? Parece que para a gente imaginar isso é complicado imaginar isso. Mas está aqui. Está aqui. Juntando as duas coisas ruins, o que não vira? O que acontece? Mas por ela ser mais ruim, pastor Osto, por ela ser mais ruim, ela dominava ele. Ela dominava ele. De forma, irmãos, que o povo de Israel estava numa condição
de grande precariedade em todos os âmbitos. Porque vejam só, os reis que antecedeu Acabe, veio construindo diante do povo de Israel uma sociedade caótica, uma sociedade fracassada moralmente e espiritualmente. Veio construir, isso não foi só no reinado de Acabe. Acabe foi o ápice disso tudo. Mas quando chegou em Acabe, a coisa chegou a tal ponto que teve o quê? Uma intervenção de Deus. Deus teve que intervir. Então nós vamos ver que o povo de Israel viveu uma época talvez até pior do que a nossa hoje. Talvez até pior. Mas vamos ver aqui no texto áureo, ou texto de ouro, né? Em Deuteronômio 7:9 diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática diz assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. O texto áureo, ele traz aqui uma mensagem muito importante para nós. Aqui mostra, irmãos, um posicionamento de Deus que nós temos que observar esse posicionamento todos os dias da nossa vida. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Aí vem o Senhor aplicando aqui uma promessa, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então vejam só, é importante entendermos uma coisa, irmãos. Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Deus não tem compromisso com homem nenhum na face da terra. Não existe nenhum homem sequer que Deus tenha compromisso. O único compromisso que Deus tem é com a sua palavra. É bom nós entendermos isso, por quê? Nós dizemos muito que Deus é fiel, a palavra afirma que Deus é fiel, como nós acabamos de ler. Deus é fiel na sua palavra, nas suas promessas. O que Deus fala, está falado. O que Deus determina, está determinado. Deus não é Deus de duas palavras. Não. Ele, quando fala alguma coisa, irmãos, é porque ele vai cumprir. Ele tem responsabilidade naquilo que ele fala. Isso soa em nossos ouvidos, em nossa mente, o quê? Que as nossas palavras, o nosso posicionamento, não pode ser diferente também. Temos tendência a um posicionamento diferente? Temos. Porém, Deus aqui está mostrando que esse posicionamento é um exemplo para nós. Seguir o exemplo de Deus hoje, irmãos, para muitos está sendo um desafio. Esse negócio de falar e não cumprir, isso se tornou algo comum. Não estamos mais, até algum tempo atrás, em que quando uma palavra valia mais do que uma assinatura. Antigamente, conta-se que muitos negócios eram feitos pelo cabelo do bigode. Era assim? Você já viu isso? Arrancava-se um pelo do bigode, pronto. Ali, irmãos, se fosse custar a vida do indivíduo, ele morria. Pela sua palavra, ele cumpria o que ele falava.
Então, esse posicionamento, irmãos, é algo que nós hoje precisamos viver. Se você diz para alguém, falou, ó, Jesus salva, Jesus cura, você está falando algo que é verdadeiro. Agora, tem muita gente que fala que Deus salva, que Deus cura, mas Ele mesmo não tem exemplo para isso. Ele mesmo não mostra isso. E uma das coisas, irmãos, que nós temos que entender dentro desse versículo, é que a vida de pecado tira você da possibilidade de você ser abençoado, não só você, mas toda a sua geração. Os filhos dos teus filhos, e assim vai. O que Deus quer dizer isso? Que Ele, irmãos, está disposto a abençoar a humanidade enquanto a humanidade estiver viva sobre a terra. É algo que Deus está decretando e declarando de forma infinita. Mas a única condição que Ele coloca aqui é a nossa obediência a Ele. Olha que coisa linda. Pastor, então ser obediente a Deus gera-nos ser abençoados? Sim. Aí tem gente que pensa um pouco diferente hoje. Hoje está assim. Então, pastor, eu vou ficar fiel a Deus porque eu estou precisando comprar uma casa. Então, se eu ficar fiel a Ele, Ele vai me dar uma casa? Não é assim. Obedecer a Deus, irmãos, tem que ser fundamentado no amor a Deus. Se não tiver amor, vai ter complicações para entender isso. Porque se você obedece a Deus e não ganha nada, não recebe nada, você já é privilegiado a si mesmo. Agora imagina Deus te abençoando. Ah, mas é assim que funciona? É assim que é. Nós que não entendemos isso. Só o fato de eu estar de pé, ainda poder dizer, Jesus, Tu és maravilhoso, isso aí, irmão, já é um privilégio. Mas hoje o pecado tem gerado tantas consequências que esta palavra, ela não tem sido derramada. E ser abençoado por Deus é você ter paz, é você ter esperança, é você ter alegria, é você saber que nunca você está sozinho. Irmãos, servir a Deus não é uma questão de troca, ser abençoado por Deus não é uma questão de você falar assim, eu vou ser obediente para Deus me abençoar. Não, meu querido, não pensa em coisa mais além disso, não. Queremos ser abençoados? Sim. De que forma? Conforme Deus quiser nos abençoar. Por isso que às vezes, quando nós sentamos numa mesa para poder nos alimentar, almoçar, o que nós fazemos? O que você faz antes de você começar a se alimentar, almoçar, comer? Você ora. Por quê? Eu não merecia aquele prato, mas o Senhor está me dando ele. Obrigado, Senhor, por este alimento. São coisas que parece que hoje não tem mais valor. O espírito de reconhecimento das bênçãos de Deus parece que só existe através de uma campanha, através de você ser fiel nisso ou naquilo, de você dar uma grande oferta. Irmão, não é assim que funciona. Eu dou uma grande oferta porque o Senhor me tocou para isso, então eu vou dar. Mas o pecado tem trazido tantas consequências, tem trazido tantas desavenças, que essa ideia tão correta, tão essencial para nós, ela está acabando. Ela está acabando. Nós servimos a Deus porque o Senhor nos ama. Nós servimos a Deus porque só Ele é que pode nos salvar.
Irmãos, amor a Deus, vamos entender uma coisa aqui muito importante. Amar a Deus não é somente um sentimento, mas é uma decisão. Amar a Deus tem que ser um posicionamento de atitude, de decisão nossa. Dizer que ama tem que gerar atitudes. Tem ou não tem? Tem que ter atitudes, tem que ter comportamento. Amar a Deus de verdade, irmão, tem mudança. Quando nós aceitamos Jesus, é porque algo toma conta de nós, algo da parte do Espírito Santo tão assim maravilhoso, que é o amor dele, ele nos cobre, ele nos envolve. Quando nós deparamos com aquela experiência do amor dele, a única vontade que nos dá é de quê? Só adorá-lo, aleluia. É só adorar, glorificar, engrandecer. E ali gera muitas das vezes lágrimas de alegria, aleluia. Quando deparamos com o amor do Senhor, é isso que acontece. Se não houver isso, não houve conversão genuína. Não houve o derramamento do Espírito Santo. Uma coisa é se convencer, outra coisa é se converter. Eu posso estar convencido, mas não convertido. Posso ou não posso? Posso. Acabe sabia de Deus. Acabe já tinha ouvido falar de Deus. Acabe entendia quem era Deus. Mas em momento algum, ele se posicionou como convertido de Deus. O pecado de Acabe gerou consequências? Gerou. E se existe uma verdade, irmãos, é isso. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Números 32, versículo 23. Números 32, verso 23. Quem achar aí pode ler. Sabei que o vosso pecado, o que é? O vosso pecado, vos de achar. Interessante essa expressão, né? Tem uma outra tradução aí, não tem? Tem outra tradução aí? Diferente? Eu acho que tem. Se tiver, lê para nós aí, quem tiver. Aqui já fala que não escaparão do pecado cometido. Irmãos, o que esta palavra está nos trazendo? Que o pecado, ele gera consequência. Não há pecado sem consequência. Mas Deus me perdoou. Sim, Deus perdoa. Mas consequência, ela vem. De uma forma ou de outra, ela vai chegar. O pecado vai te achar? Vai. No momento certo, ele vai te achar. Ele vai vir. A palavra do Senhor fala que Deus é amor. Deus é amor? Deus é amor. Deus é bondade e misericórdia, como diz aqui em Verdade Prática? Sim. Bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Traz ou não traz? Traz. Todo pecado. Mas que ideia que nós podemos ter a respeito disso?
Se a gente olhar a vida de Acabe, a gente fala assim, nossa, mas Acabe acabou morrendo numa guerra, e com certeza a forma como ele morreu mostra claramente que ali ele estava tendo um momento dele de acerto. Olha, irmãos, a gente às vezes passa por muitos tipos de acerto na vida. Isso é uma coisa natural da própria vida. Desde criança. Quando tu é menino e apronta alguma coisa, o que te espera lá depois? Não é o chicote? Irmãos, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, eu aprontei com a minha mãe. Uns 4 anos que eu tinha. Aqui no setor universitário, na 11ª Avenida. Morava num barraquinho de adobo, baixinho, ruinzinho. E meus vizinhos que moravam em frente, era tudo invasão de papelão. Papelão, aquelas casas de tábua, de compensado, aqueles negócios. E de fora a fora, onde era o conjunto ali na 11ª, era tudo invasão. E minha mãe falou assim, você não vai para a rua. E para onde eu fui? Fui para a rua. E estou lá na rua brincando com as pedras, porque isso aqui era tudo chão. Era tudo chão. Estou lá brincando com as pedras. Quando eu estou assim, eu vejo 2 pés. De quem? Da minha mãe. Tem coisa que fica na mente da gente. Meu Deus do céu. Eu tinha uns 4 aninhos. Eu tinha um velocipim daquela época, que era de madeira. Lembra, pastor Nivaldo? Aqueles velocipim de madeira, pequenininho. E servia só para criancinha mesmo, mas você crescia, mas continuava pedalando ele. E eu, quando olhei assim, vi os pés da minha mãe. Aí fui subindo, olhar assim, até chegar lá no alto. Minha mãe tem 1,5 m, mas para mim ela estava lá em cima, alta. Irmãos, eu falo isso como se fosse hoje. Quando eu olhei assim, ela estava desse jeito assim. Falei, vai ter acerto. Vai ter acerto. Na vida, irmão, sempre existe, desde quando é criança, começam os acertos. É, irmão Milton? É, ué. Agora pensa no acerto com Deus. Como é que é isso, irmãos? Tem gente que tem um medo de demônio, tem um medo do inimigo. Sim, acho que há motivos para isso. Mas acho que o maior cuidado que nós temos que ter na vida é de pecar contra Deus. Porque o acerto, irmão, não é um acerto de pai para filho ou de mãe para filho. Não é um acerto de vizinho com outro vizinho. Não é um acerto de empresa com funcionário. São tantos tipos de acerto, né? O acerto com Deus é diferente. É diferente. Porque Deus não vai nos fatos em si, mas Ele vai lá na sua alma. Ele vai na sua intenção. Ele vai lá no cerne da tua vida. E puxa tudo assim como se você estivesse tirando um raio-x. E vai te mostrar tudo na palma da mão dele. É isso, 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 isso. E você não vai poder falar nada, muito menos justificar. Quando eu apanhava da minha mãe, que chegava a apanhar, eu aprontava um berreiro bem alto para ela parar. Ela ficava com vergonha, né? Cala a boca, aí que eu gritava. Ah! E saía correndo, gritando no quintal. Ah! Parecendo um doido, né? Aí ela parava. Minha mãe é baixinha, mas vou falar uma coisa para vocês. Pensa
uma mãe que levava a gente de rédea curta. E eu glorifico a Deus por isso. Foi uma boa mãe, é até hoje uma boa mãe. Eu saía gritando. Diante de Deus vai ter como a gente correr de alguma coisa. Para onde a gente vai correr? Diz a palavra, se você subir no mais alto, Deus está lá. Mas se você for no mais profundo do oceano, Deus também está. Para onde nós vamos correr? Amém, irmãos? Jesus é bom. Então Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. E isso com grande abundância, né? Abundantemente. Mas o acerto também é abundante. A justiça também é abundante. Irmãos, tudo em Deus é a medida certa para cada qual. Amém? Vamos ver uma outra referência também que traz essa afirmativa. Provérbios 13, 21. Provérbios 13, 21. Quem achou pode ler. O mal perseguirá os pecadores. Ou seja, o seu erro, a sua atitude, o seu pecado vai estar te seguindo por onde você for. O que quer dizer com isso, irmãos? Por que esse comportamento, essa afirmativa, mostrando um determinado comportamento nosso? Nós temos facilidade de guardar pecado? Temos. Por isso que ele nos persegue. Porque nós guardamos o pecado. Tem pecado, irmãos, que ninguém fala mais, só com ele. É só ele, nem com Deus ele comenta. Tem pessoas que cometem erros e vive aquele erro ano após ano, vive aquele pecado, guarda aquele pecado a vida inteira. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, olha, eu preciso assim de uma informação sobre esse assunto, como é que eu faço e tal. Falou, vou te dar o telefone de uma pessoa aqui, você liga para essa pessoa vai te esclarecer tudo. Eu falei, então tá bom. Aí liguei. Aí conversando com a pessoa, falei, o senhor conhece fulano de tal? Ele falou, conheço. Não, antes de eu perguntar, comecei a conversar com a pessoa, mas fiz isso de propósito. Era um senhor já de quase 80 anos. E muito bom de conversa, muito bom de papo. E a gente começou a conversar, eu fui dando corda para ele. Pá. Até ele chegar onde eu estava querendo que ele chegasse. A hora que ele falou o nome da pessoa, eu falei, o senhor conhece essa pessoa? Conheço. Eu falei, pois é, da onde o senhor conhece? Não, é meu filho. E o próprio filho não quis com que essa pessoa que me indicou, que eu soubesse que era o pai dele. Olha só. O pai vai, tá. Falei, pois é, eu estou ligando para o senhor justamente sobre esta pessoa. Eu queria algumas informações. Tem jeito, senhor me passar? Aí eu vi que o velhinho ficou assim apurado. Falou, eu acho que eu falei besteira, né? Aí ele falou assim, não, posso sim. Falei, pois é, o senhor conhece. É meu filho, mas não fala para ele que eu te falei que ele é meu filho, não. Eu falei, mas tem alguma coisa errada aí. Um pai pedir para falar uma coisa dessa. Falei, ou não é filho, ou se é filho é brigado.
Tá bom. Aí nós conversou ainda muito e tal. Aí o velhinho falou novamente, não conta para ele que eu te falei que ele é meu filho, não. Falei, tá bom. Voltei a conversar com o indivíduo. Aí eu conversando com ele, falei, vem cá, mas fulano, eu conversei muito com fulano, que você me indicou e tudo, mas eu percebi ali que parece que você pode ser filho dele. Não, não é meu pai. Sabe quando a pessoa fala assim, mudando o tom da conversa? Aí eu entendi tudo, falei, bom, tem alguma coisa aí entre esses dois. E eu acredito mais no velhinho do que no camarada mais novo, supostamente filho. Eu acredito mais no que ele está me falando do que no que o filho está dizendo. O que tem ali? O que está escondido naquilo ali? Irmãos, todo pecado gera consequência. O que esse filho está contraindo para ele nada mais é do que uma maldição. Não importa o que o pai fez. Ele está fugindo da posição de filho. Não importa o que o filho faz ou fez. Ele também não pode fugir da posição de pai. Cada qual tem o seu lugar. E cada qual tem que cumprir com o seu papel. Às vezes, irmãos, nós omitimos algumas coisas, porque nós temos medo, talvez, de enfrentar isso. Ou talvez a gente não quer deixar aquilo. O que eu estou querendo dizer com isso? Pecado gera consequência. Isso aí é fato. Deus perdoa, Deus perdoa. Deus pode mudar alguma coisa? Pode até mudar, sim. Deus é Deus. Mas existe consequência dos nossos atos. Assim como você pode orar por alguém e abençoar aquela pessoa e ela ser abençoada, às vezes até curada ou liberta de alguma coisa, também a gente pode acabar com a vida da pessoa. Então, nós temos que ter responsabilidade dos nossos atos. Quando Acabe casou com Jezabel, ali iniciou uma etapa do reino de Israel tão difícil, tão cruel, que Deus chegou a intervir. Interessante que essa intervenção de Deus, ela foi iniciada por um servo de Deus. Elias, quando ele lançou essa correção de Deus, que durante 3 anos não choveria, quando Elias exerceu essa atitude, interessante que se a gente for observar, Elias estava mexendo numa caixa de marimbondo. Ele estava entrando numa situação que não era brincadeira. Vejam só, um rei que manda matar os profetas de Israel, um rei que passa a colocar como Deus principal, o Deus Baal, que foi trazido pela mulher dele, Jezabel. Um rei que começa a levantar altares a demônios. Um rei que começa a agir com atitudes implacáveis de maldade. Eu pergunto a vocês, se não for barrado isso aqui, aonde vai parar?
Assim é os nossos dias de hoje. Se ainda estamos aonde estamos, é porque ainda existe homens e mulheres de Deus orando e falando com Deus. Poderia estar muito pior para a igreja? Com certeza. Porque se fôssemos depender hoje da maioria das lideranças das igrejas de uma forma geral, se fosse depender desses homens, nós estaríamos com dificuldade. Mas Deus ainda está ouvindo aquele irmão, aquela irmã, que sempre está com os joelhos dobrados, às vezes até chorando, clamando misericórdia ao Senhor para com a igreja do Senhor. Isso faz uma diferença, uma grande diferença. Elias, quando adentrou nessa batalha, irmãos, eu fico pensando o seguinte: gente, às vezes as pessoas acham que servir a Deus é só bênção do jeito que ela pensa que é. Não é assim. Nós temos que aprender a servir o Senhor, não só naquilo que nós pedimos e desejamos, mas naquilo também que Deus quer fazer por intermédio de nós. E muitas das vezes nós pegamos da parte de Deus muitos abacaxis para descascar. Pegamos caminhos que não tem nada a ver com grama ou areia, mas pedras e espinhos, onde machucam os nossos pés. Mas temos que entender uma coisa, irmãos, por mais difícil que seja o caminho, por mais complicado que seja esse abacaxi, você nunca vai fazer nada sozinho. É Deus que vai lutar por você nessa situação. A diferença é essa. Você vai entrar numa guerra, mas você sabe que vai vencer. Você vai entrar por um caminho que você sabe que é perigoso, mas você sabe que você vai ser guardado, vai ser amparado. Assim foi a vida de Elias. Quando veio a seca, o que Deus fez? Elias ficou com fome? Elias passou necessidade? Não. Deus alimentou Elias, usou uma ave para trazer alimento para Elias, fez um córregozinho de água cristalina, que não tem nenhuma água igual àquela, acredito eu, nenhuma água no mundo igual àquela para beber. Era só comendo, tomando aguinha fresca e descansando. Foi o período dele. Deus guardou ele. Mas quando chegou aquele tempo, Deus mandou ele andar, começou a andar, e agora? Está uma sequidão, fome, o povo tudo com fome, e agora? Quando pensa que não, ele abençoa uma viúva, né? Abençoa uma viúva, porque a viúva também foi esperta. Eu fico pensando, gente, aquela viúva de Serepta, ela foi muito esperta, ela foi muito temerosa. Eu não sei, irmãos, tem coisa que a gente fica assim, a imaginar, porque, irmãos, tudo, não tem mais nada na sua casa, só resta um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Aí chega alguém lá que você nunca viu na vida, fala, faz um bolo aí que eu quero comer. Você sabe que aquela pessoa é religiosa, mas talvez nem da sua igreja não é. Mas você diz, olha, eu só tenho isso aqui, é para eu e meu filho comer e morrer. Irmãos, isso aqui é muito forte. Quem de nós tiraria o que você tem, o restinho que tem para dar para outro? Hein? Quem de nós faria isso? Se aquela mulher não agisse com prudência, com sabedoria, ela não teria sido abençoada. Deus cuidou do profeta e de quem estava perto do profeta. Ou seja, Deus cuida de você e cuida também daquele que está junto com você. Então, irmãos, vale a pena nós termos uma vida de servos fiéis ao Senhor. Vale a pena a gente ter uma vida de fidelidade a Deus. Irmãos, é difícil, algumas coisas porque o pecado nos puxa para um lado, a carne nos puxa para o outro lado.
Os desejos nos puxam para outro lado. Você está sendo puxado para todo lado. Agora, diante de Deus, você não é puxado, não. Você é chamado. Vem. Vem. É dessa forma que funciona. Se Deus nos puxasse, talvez seria mais fácil. Mas Deus não faz isso. Por quê? Ele espera sempre o mais importante, falar mais alto na nossa vida: amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar a Deus em primeiro lugar. É isso que Deus sempre quer ver em nós. Mas quando o pecado prevalece, quando a maldade prevalece, fica muito difícil, irmãos. Aí você vê a campina verde, você vê a abundância, você contempla tudo aquilo ali, mas você não tem força para dar um passo para aquela direção, porque o pecado não deixa. Amém, igreja? Vamos ser crentes de fé inteligente. Vamos ser servos de Deus, sábios. Vamos servir ao Senhor na direção que Ele determinar para nós. Mesmo que essa direção, às vezes, possa até te surpreender ou te assustar. Mas pode acreditar, se Deus está com você, o final daquilo ali é vitória. Quantos crêem nisso? Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Eu gostaria nesta noite de orar com vocês dentro desse sentido, de nós termos mais cuidado concernente às nossas atitudes, o nosso comportamento. Se temos que hoje falar muitas coisas, irmãos, eu acho que temos que falar aquilo que realmente está em nossa vida. E se tem uma coisa que está sempre na nossa vida e precisa também sempre estar sendo tirado, é o pecado. Esses dias eu estacionei aqui na porta da igreja, do lado de lá. E os irmãos sabem, quem tem carro, que do lado de lá tinha uns pés de timbete, não tinha? Carrapicho. Agora cortaram, né? É ou não é? Limpou. Mas na época das águas eles vêm tudinho. Eles vêm com força e brota ali e fica cheio de timbete. Aí um dia eu desci do carro, passei assim, e os timbetes pegou tudo nas minhas pernas. Eu não vi, né? Aí eu entrei. Aconteceu contigo também? Aí eu entrei. Quando fui subir aqui, que eu levei o pé assim, eu senti que a calça estava... Tinha algo assim, prendendo a calça na meia. Eu vi uma coisa, quando eu olhei, cheio de timbete. Tirei os timbetes, limpei a calça, né? E entrei. Às vezes, irmãos, o pecado é desse jeito. Às vezes a gente peca, irmão, e nem percebemos que pecamos. Às vezes até percebemos, mas não levamos em consideração. Vou falar uma coisa para vocês aqui. O fritar dos ovos da nossa caminhada consiste nos pecados menores, porque esses é que derrubam os grandes. Muita gente acha que o pecado de prostituição, caiu em adultério, matou alguém, roubou, acha que isso é o maior pecado. Olha, irmãos, tem muita gente que vai deixar de entrar no céu por causa dos pecados que você ignorou. É igual o trieiro. Você vai no trieiro, só assim, está limpinho, opa, que maravilha, ó. Limpou aqui, está fácil de andar, bom demais. Principalmente quando a gente vai pescar, né? Que acha um trieiro assim, chega até na beira do rio, é bom, porque fácil de andar, né? Mas você pode observar que nesse trieiro que você está achando limpinho, está fácil de andar, você pode observar que você vai achar um toquinho nele.
você vai achar um pedaço de raiz ali, ó, dura, né? Eu já arranquei a tampa do dedo desse jeito. Principalmente quando eu era menino que andava descalço direto. O dedão ficava sem a ponta, né? Por quê? É as coisinhas pequenas é que nos derruba, é que vai nos impedir de muitas coisas. Então, irmãos, vamos ficar atentos com a nossa vida diante de Deus. Cuidado com a mentirinha do gasto, viu? Cuidado, irmão. Tanta coisa acontece, nós pecamos todo dia. Pastor, mas se eu pecar assim e Jesus vir, eu vou ficar? Irmãos, não é assim também. Eu acho que esse tipo de situação, Deus não vai levar em conta, porque Ele sabe o que você vai fazer dentro de poucas horas na frente. Ele sabe. Ele sabe que aquele pecado que você acabou de cometer, você vai pedir perdão. Então, irmãos, vamos entender uma coisa aqui. O que está dentro de nós é o que mais vai pesar diante de Deus. O seu desejo de servi-lo, o seu desejo de ser fiel, o seu desejo de estar na casa dele, o seu desejo de evangelizar, o seu desejo de trabalhar na obra dele, o seu desejo de ser puro, o seu desejo de sempre estar buscando diante do Senhor uma purificação. É isso que vai valer diante de Deus. Amém? Porque quando nós temos esse desejo, obviamente sempre estamos pedindo perdão. Às vezes você pecou ali, mas você já vai pedir perdão ali na frente também, aleluia. E Deus sabe disso, irmãos, aleluia. A nossa intenção, Deus sabe a medida certinha de cada um. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Esta oração de restauração. Senhor, me restaura hoje. Porque hoje o Senhor falou comigo e eu preciso mudar em algumas coisas. Ontem, eu fui orar e eu vi que eu tinha que mudar em algumas coisas. Hoje eu vou tirar meu período de oração de novo. E vou contar uma coisa para vocês aqui, que não é novidade. Eu estou vendo que eu preciso também mudar em outras coisas. Amanhã, se Jesus não vier, eu tenho certeza que eu vou encontrar outras coisas que eu preciso de mudar. E quer que eu diga uma coisa importante, irmão? Nunca deixe de haver essa necessidade na sua vida. Porque ela existe todos os dias. Então, todos os dias, vamos procurar mudar um pouquinho. Amém? Senhor meu Deus e Pai bendito, em nome de Jesus, rogamos ao Teu Espírito Santo uma bênção. E a bênção que nós te pedimos hoje, Senhor, é a bênção do fortalecimento espiritual de cada um de nós. Quando nós falamos, ó Deus, em bênção para nos fortalecer a nossa comunhão contigo, nós estamos falando que estamos dispostos a mudanças. Mas entendemos que por nós mesmos nós não conseguiremos. Mas nós temos certeza que através do Teu Espírito Santo, ó Deus, nós vamos vencer. Aleluia. Meu Deus, ajude o Teu filho e a Tua filha. Senhor, nos fortaleça, porque queremos vencer, queremos continuar lutando. Quanto e tanto for possível, Senhor, queremos estar lutando. Meu Deus, nos abençoe hoje, nos fortalece. Nos fortalece, ó Deus. Se alguém aqui nesta noite que tem se sentido fraco, em nome de Jesus, receba aí o toque do Espírito Santo e seja
fortalecido em nome de Jesus. Eu declaro esta vitória sobre a tua vida. Eu declaro esta bênção sobre a tua vida. E nenhum mal, nem força maligna alguma há de impedir. Em nome de Jesus, seja abençoado. Eu declaro esta vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.